Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá para mais um papo de produtor, tá bom? Hoje temos um convidado, o Glauston, produtor. Ele planta em Cristalina e Balsas, lá no Maranhão, tá bom? E o meu coleguinha Rafael, de sempre, tá bom? Quem não conhece ele ainda, menino solteiro, a busca aí de uma noiva, assim, tô brincando, tá bom? Ele já tem. E ele planta ali em Confresa, tá bom? No Mato Grosso. Bom, vamos falar hoje de produção, preços, comercialização, entre outras cositas más. Mas antes aí como sempre, aquecendo aqui, vou passar uma questãozinha de mercado que vem essa semana, o bicho pegou, tá bom? Vocês estão acompanhando o ouro, a prata, o ouro principalmente, rumo aos US$ 5.000 a onça. E o assunto que todo economista aí vem comentando, não é de agora, tá bom? Isso já vem lá do ano passado, que é o debasement. Isso é o seguinte, amigos, é uma questão teórica, especulativa, mas muito atual e que tem atrapalhado bastante a precificação dos nossos grãos aqui no Brasil, tá bom? Soja e milho. É o seguinte, esse conceito ele vem lá de trás, Roma antiga. Como é que os imperadores faziam quando o bicho pegava? Queriam construir estátuas, museus, não sei o quê, anfiteatro, aquela coisa toda, e não tinha dinheiro. Então pegavam e debasavam a moeda. Quer dizer, ao invés de colocar lá por exemplo, 3 gramas de prata no denário, colocava 2, 1 e assim ia diminuindo, mas mantinha o valor nominal da moeda. Quer dizer, você ia imprimindo mais moedas, vamos dizer assim. E hoje nós temos o mesmo sentimento, mesma sensação do mercado em relação principalmente ao dólar e ao iene, lá do Japão. Os dois países estão aí com estímulos fiscais, o Trump falando em aumentar os gastos militares de 1 tri, que já está agora, para 1,5 tri. E a gente sabe para quê, né, amigos? Enfim, agora a presença militar dos Estados Unidos cada vez maior, essa questão da Groenlândia, Venezuela, não sei das quantas, ameaçou o Irã de intervenção militar, o bicho está pegando. E para isso vai ter que gastar mais. Quer dizer, está debasando o valor do dólar. E aí não interessa, amigos. Aqui no Brasil, muitos têm falado, o dólar vai subir, não sei das quantas. Pode ser, mas não agora. Agora o mercado como um todo, global, está buscando ativos, e não interessa qual, tá bom? Para fugir do dólar, das verdinhas. Olha ontem, olha que coisa maluca. Tivemos bolsas americanas caindo quase 2%, os títulos americanos caindo também, perdendo valor, tá bom? Os rendimentos subindo. E o dólar em si também perdeu ontem. Ontem o IDX, que é o dólar contra a cesta de moeda, caiu 1%, maior queda diária, tá bom? Desde setembro do ano passado. Cair 1% o IDX é coisa de louco, é bastante. Então vejam, amigos, e aí nós temos corrida para os emergentes. O Brasil, olha ontem o movimento do Bovespa. Abriu com 2.000 pontos de queda e fechou com 1.000 de alta. E hoje continua subindo. Então é isso. Isso vem atrapalhando muito o Brasil. Claro, câmbio baixo, e não tem ajudado. Prêmios agora começaram a cair, Chicago lateral, e o preço em reais por saca, especialmente da soja, que tínhamos lá em novembro, 112, 113, não, 63, Mato Grosso de forma geral. Hoje, indicações 106, posto fábrica, 104, 103, e por aí vai. Então é isso, amigos. The Basement. Aí atrapalhando a vida do Brasil. Vamos agora falar de produção, de preço, comercialização. E eu quero começar com. Vamos começar com o Glauston, nosso convidado. Glauston, conta um pouco para a gente como é que foi até agora, plantio, agora está começando a colher, o quanto você esperava e como é que tem sido até agora, tanto em Goiás quanto lá no Maranhão. Bom dia, Valim. Bom, então, Valim, esse ano foi um ano que iniciou com as chuvas mais uniformes, né? Não foi um ano que veio com um sistema climático com uniforme. Então, o que acontece o que aconteceu nas duas regiões? As chuvas, elas não vieram padrão. Então, teve regiões que choveu, teve regiões que não choveram. Então, isso provocou uma diferença de datas de plantio. Então, existem regiões em Cristalina que choveu bem, que conseguiu plantar
numa janela padrão de cristalina, cristalina em torno de, no início de plantio em torno de 15 de outubro. Então conseguiu entrar nessa janela e teve regiões que atrasou a chuva e o produtor iniciou praticamente no final de outubro, início de novembro, né? Então o clima ele veio e está se mantendo dessa forma, né? São chuvas desuniformes que está causando um pouco de preocupação, né? Em que sentido? O, conforme nós vamos se aproximando da colheita, a tendência tem mostrado em alguns modelos que vai ter muita chuva, né? Então a gente está vindo com pouca precipitação e tem o risco de ter muita chuva na colheita, que vai o quê? Dificultar a colheita e talvez atrasar a safrinha que já veio de uma janela atrasada de plantio. E isso Me diz uma aconteceu coisa, tanto. Glaucio, lá no Maranhão, normalizaram as chuvas? Porque ali tava complicada a coisa, né? O Maranhão, o Mato Piba, assim, como um todo, ele também está bem desuniforme, né? Existem regiões que está chovendo, existem regiões do Maranhão, especificamente, que não está tendo um intervalo grande sem chuva, mas existem regiões que têm relatos de mais de 20 dias de sol. A nossa região específica, ela estava com 10 dias, aí teve uma precipitação domingo, baixa, mas teve, e ontem também outro, ontem choveu 35 milímetros lá. Então, assim, a soja não chegou a prejudicar, e ela não estava um clima tão quente também, ele começou a esquentar nos últimos dias, então não prejudicou. Mas tem regiões, que relatos de amigos nossos, que já passavam de 20 dias de sol, aí já começa a prejudicar. Principalmente em regiões com áreas mais novas, né? E um teor de areia maior, então a soja sente mais, né? E me diz uma coisa, para o Maranhão como um todo, conversando lá com seus colegas, vizinhos e tudo mais, produção no Maranhão vai ser menor do que o ano passado? Com Qual o certeza, sentimento? com certeza. Com Ano certeza. passado foi um ano excepcional para a região lá. As produções foram, acho que como um todo, foram praticamente recorde, né? Produziu muito bem. Foi um ano que ele correu tudo certinho. Então teve um ano muito bom de produção. Esse ano teve um atraso, lá no Maranhão teve uma dificuldade muito grande para o plantio, índice de replantio muito alto lá, porque as chuvas elas não vinham uniformes, né? Então, às vezes, você entrava plantando um talhão, dava um período de estiagem, ou dava uma chuva pesada por cima. Então, assim, foi um ano dos 12 anos que eu tô lá, foi um ano bem desafiador o plantio. Bem desafiador. E esticou. O plantio nosso lá, que normalmente é em torno de 25 dias, praticamente levou o dobro. Levou Opa. 45 dias. Por quê? Teve várias paradas de plantio. Várias E paradas de lá plantio. você ainda pensa em plantar o milho safrinha? Ou esquece, vai para o sorgo, qualquer outra coisa? A ideia nossa é fazer, vai dar uns 15%. De redução? De milho. O planejamento inicial era em 35% da área, mas a gente vai conseguir fazer na janela ideal 15%. Como a Impasa entrou em Balsas, ela está fomentando o comércio de sorgo também. Então a gente vai entrar esse ano com plantio de sorgo para conhecer a cultura. Vai entrar, vai plantar 500 hectares de sorgo, que daí já dá uma janela um pouquinho para março, né? Vai plantar no início de março o sorgo, para tentar entender como é essa rentabilidade, como é essa questão de produção de sorgo lá na região. Eu não tenho muita experiência sobre sorgo. E esse sorgo vai para Impasa, para A etanol. Impasa, a Impasa está fomentando preços futuros que dá viabilidade, né? Entendi. Hoje, que nem hoje a Impasa lá, preço futuro de sorgo é R$ 49. Nossa. É interessante, né? Quantos por cento tá do milho? Se pegar na mesma base de janela de pagamento e Deve dar entrega. quase 90%, né, Glaucio? Vamos pensar aí, 10% de 49 é 4,90, é R$ 55 o milho, é mais ou menos isso que tá girando lá? Hoje, hoje não, segunda-feira, o milho para entrega em junho, na Impasa, pagamento 20 de agosto, era 61,30. Nossa, muito bom, muito bom. 61,30. E o sorgo, quase 50. 49, mesma 49. data de pagamento. Ok. É 80% do preço do milho, mais ou menos. Dá uma É, porcentagem boa. é Ah, um mas tá padrão que eu muito bom, né, Vaninho? Poxa, pensa, o sorgo, você tendo uma produtividade aí acima, que eu tenho certeza que é o que o Glaucio imagina ter,
de acima de 60, 70, 80 sacos nas primeiras áreas aí plantado no início de março, se Deus quiser, acima de 100. Você vendendo o sorgo a 49 pila, cara. Você vai fazer R$ 5.000 faturamento bruto no hectare, produzindo 100, lógico. Aí Uhum. tem que conversar com São Pedro para ele ajudar no clima. Mas é uma opção que está se tornando cada vez mais Mas, viável para o ó, você produtor, vai Vanim. ter usinas de etanol, cada vez Confinamento, mais ração. dando liquidez para o sorgo. E você tem o chinês, tá bom? Que estamos todos, tudo liberado, tá? O chinês com fome, nosso sorgo. Tem que ver se vai ser um sorgo tão bom quanto da Argentina, ou dos Estados Unidos. Aí você vai ter dois usos, ração e para produzir a cachaçinha que eles adoram, o baijiu, tá bom? Você já tomou um gole dessa cachaça, Rafael? Não, ainda não tomei um gole Na dessa próxima eu vou cachaça. trazer um vidrinho que eu ganhei. Rapaz, Em maio eu tô aí. ó, 69% de álcool, amigos. 69. Limpa mais que o álcool de cozinha. Já tô desistindo então desse caminho aí, porque no chopp eu já, entendeu? Você já Já tenho uma vacina, então. malemolência, já sei dosar melhor. Mas assim, Então é Vani, algo. engraçado o Glausto falar isso tudo, né? Primeiro agradecer você, meu amigo. Obrigado por estar aqui conosco. O Glausto foi meu cliente quando eu trabalhava em Cristalina. Antes de trabalhar com os meus pais, eu trabalhei em Cristalina durante 4 anos e pouco. E o Glausto era um dos meus clientes, um amigo querido aí. Me ajudou muito e me incentivou muito Ô, Glaucio, ele te atendia bem lá? Como é que era? Não, ele era esforçado. Ele era esforçado. Forçada. Ah, Ele era um garotinho. caboclo bom. Gosto mais dele também. E tamo Tava junto, meu começando, amigo. né, Rafael? Não, cara, e é uma honra pra mim você estar aqui conversando com a gente. Primeiro porque, igual eu tô falando aqui, Vaninho, o Lost é uma das referências lá em Cristalina de produção, de produtor, né? E quando eu estava trabalhando na Produtec, que também é um orgulho imenso de eu falar aqui, quando eu estava no grupo Produtec, a gente tentava almejar e se espelhar em produtores que eram referência, né? Produtores que faziam um bom trabalho, que estavam sempre querendo crescer, ajustando custo, mas também almejando altas produtividades, e o Glaucio é um desses exemplos. E é engraçado o que ele está comentando, né, Vaninho, que em Cristalina e no Maranhão estão vivendo uma situação muito parecida com a nossa, né, de Mineiros e de Confresa. Durante esse período aqui que a gente iniciou o plantio, né, lá em Confresa começou em setembro ainda, mas em Mineiros começou em outubro. Tiveram vários períodos de veranico, tiveram vários períodos de estiagem que atrapalharam o desenvolvimento da cultura, que atrapalharam o processo vegetativo da soja, por quê? Porque o produtor muitas vezes almeja um certo stand e ele não consegue entregar esse stand porque faltou pluviometria, faltou chuva naquele momento. Então, assim, tanto na nossa realidade de Confresa quanto em Mineiros isso aconteceu. O Glaucio, a mesma coisa. No Maranhão, em Cristalina também houveram esses períodos de veranico. E o produtor ele está ansioso agora, Vaninho. Assim, falo no nosso caso, né? A gente ainda não começou a colher, já temos áreas dessecadas. Acho que segunda-feira a gente inicia. E ele está assim, ainda sem saber se ele vai conseguir ter uma produtividade similar à que ele teve ano passado, que é igual o Glaucio falou, foi um ano excelente de produtividades recordes na nossa região, tanto em Confresa quanto em Mineiros. E a gente está almejando muito para que a gente consiga alcançar patamares parecidos, né? O produtor está com o custo apertado. Esse ano o custo foi maior do que o que foi no ano passado. Então, é importante, é necessário que o produtor produza bem. Fora a parte de comercialização que você sempre indica para nós aí, como que a maioria dos produtores, enfim, os produtores que estão tendo uma rentabilidade melhor estão se programando, como é que eles estão vendendo, como é que eles estão comprando. Mas a principal ferramenta para nós produtores hoje é a produtividade, que é aquele problema que a gente já tinha conversado, problema entre aspas, porque é uma busca que todo produtor está fazendo, e aí vai gerar uma oferta muito maior e a demanda tem que ir acompanhando. Eu acredito que ela não vai arrefecer, eu acredito que ela vai continuar crescendo, mas é necessário que o produtor tenha ciência de que está havendo uma crescente diária, menor do que o dos últimos anos, mas ainda há uma crescente diária, e o produtor cada vez mais almejando produtividades elevadas. Então, se ele não tiver um respaldo na comercialização, comprando bem e vendendo bem, ao mesmo tempo que está produzindo bem, fica complicado dele ter margem nesse negócio. Vamos à colheita, Rafael. Quantos por cento você já colheu? Não, eu ainda não comecei, vou Não começar começou. segunda, mas eu conversei com o pessoal lá da região de Confresa.
Muita gente já começou, Vani. E o Glaucio estava comentando sobre a questão das estiagens. Eu estava conversando com o pessoal de Espigão do Leste, que é uma região bastante grande ali próxima a nós. Até 2 dias atrás eles estavam há 15 dias sem chuva. E a nossa fazenda, lembra que a gente já está no nono episódio do podcast e eu venho falando que a chuva não está faltando, mas está vindo bem a conta-gotas, igual o Glaucio disse. E ontem e hoje amanheceu chovendo bastante na fazenda, mas nós estávamos há mais ou menos uns 12 dias sem chuva, chovendo aquela mangada, sabe, Glaucio? 5 milímetros, 3 milímetros, 8 milímetros, aquele negócio que assim te alivia no dia, mas no outro dia você já está apreensivo, precisa chover de novo. Então, assim, a gente ainda não sabe exatamente, Vaninho, o potencial produtivo. Ano passado era muito fácil de se estimar isso. Por quê? Porque você entrava no primeiro talhão, como tinha chovido regular para todas as áreas, o primeiro já te indicava qual que era o potencial. Pô, entrei, colhi 70, colhi 80, colhi 90, independente do grau que o produtor estivesse colhendo. Era fácil de se imaginar que os próximos talhões estariam mais ou menos nesse nível ou até melhor, porque a chuva não faltou, o manejo foi assertivo na maioria dos produtores que eu conversei. E esse ano já é diferente. Tem áreas que o cara estima, sei lá, produzir 90, choveu super bem, não teve veranico, a instalação do plantio foi bacana. E tem áreas que ele sofreu muito, 2, 3 veranicos ao longo do ciclo, a soja teve problemas de estabelecimento de estande, pragas, enfim, doença esse ano foi mais tranquilo. Mas agora o produtor está realmente, você pergunta para ele, o que que você está estimando? Ele fica reticente de te dizer alguma coisa. Ele fala, cara, deixa eu colher para depois eu te falar alguma coisa. Eu Deixa eu acho que é perguntar geral isso, pro né? Glaucio, é assim mesmo, Glaucio? Também É, tá. Vamos passar a máquina para daí ter uma ideia melhor? exato. É mesma realidade. Sim, as lavouras visualmente, elas estão muito bonitas. Se você fizer contagem, livagem, tudo, assim, não está tão diferente do ano passado. Não sei na tua região, Rafael, mas assim, Também, igual. ela tá vindo bem. Mas existe a questão do peso de grão, que é muito, influencia demais na produtividade, né? Então, assim, precisa iniciar as colheitas. Cristalina ainda não iniciou, mesmo, mesmo Só para ter uma ideia, Cristalina está atrasado quantos dias? eu acredito que de 10 a 15 dias, de 10 a 15 média, dias. 10 a 15 dias. Em relação ao ano passado, tranquilo. Em relação à média, talvez uma semana, né? Ano passado começou, mas a chuva começou firme mais cedo, né? E então, Entendi. e outra coisa, pouca área irrigada colhendo. Cristalina tem uma proporção de área irrigada bem interessante, né? E é plantado soja para depois fazer as outras culturas no inverno. Então, você praticamente não ouve falar de colheitas de irrigado. Por quê? Porque o produtor deu uma atrasada com preocupação de água nas barragens, águas nos reservatórios, então atrasou. Então, assim, eu sei de relato de apenas um produtor que está iniciando a colheita. Pô, mas até o irrigado tá atrasadão. Deu Que uma coisa. atrasada. E falando de custo, Glauson, quanto que é, né, essa temporada que você está colhendo, quanto ficou mais caro do que a anterior? Em soja, em saco de soja, eu digo que ficou de 2 a 3 sacos mais Dois caro. a três euros. 2 a 3 sacos. Em ambas as regiões. E para a safra que vem, você já fez conta? 26, 27? Comecei a fazer. E aí? E acredito que vai ficar muito parecida com esse ano. Um pouquinho, talvez mais cara, mas eu acho que não vai mudar muito, não. Eu acredito que E vai Entendi. você ficar já está parecido. conseguindo fixar 27, Glauster? Você já está fazendo no barter ou você está travando em reais para fixar depois? Estamos buscando barter em dólar, né? É, preço de soja em dólar, né? Uhum. Igual nós. Para fazer travamento. Onde que está mais fácil, Glaucio, fazer isso? Buscar soja em dólar para fazer o barter? Maranhão ou Goiás? Maranhão não tem experiência, Valinho, não vou te falar. O Goiás não é difícil. Aqui a região ela proporciona várias opções, né? Entendi. No Maranhão não faço esse tipo de modalidade lá, né? Então é diferente do meu negócio. Mas aqui em Cristalina você tem várias opções, tanto com empresas do município como tradings. Entendido. Agora uma pergunta para vocês dois, tá bom? Expansão de área 26, 27.
No caso particular de vocês, vai haver e também região, vizinhos, amigos e tudo mais. Expansão de área de soja. Então, eu vou começar. Acho que a gente já comentou acho que foi no episódio 7, eu não sei, sobre a questão da moratória da soja, né? Então, a gente comentou sobre isso, que a moratória, a maioria das empresas signatárias do acordo, eles estão saindo. Isso, para a nossa região, é um indicativo muito importante. Primeiro, porque o produtor se sente mais tranquilo para abrir qualquer área que ele tenha para abrir dentro da legalidade, com licença, tudo sendo feito de uma maneira bastante correta, bastante idônea. Então eu acredito que se houver, Vani, se houver uma safra parecida com a do ano passado, nem digo igual, porque da experiência que eu tenho de 5 anos em Confresa, e da experiência que o pessoal que já está lá, para eles foi o melhor ano de produção em Confresa. Mas mesmo que haja uma queda nesse rendimento, que caia, sei lá, 5%, 3% aí da produtividade. Eu acredito que mesmo assim o produtor vai ter uma rentabilidade interessante, tanto na soja quanto no milho, porque a janela vai permitir. Se isso acontecer, eu acho que ele está incentivado a abrir um pouco mais de área. O tamanho desse investimento eu não sei ainda. Acho que a gente vai precisar esperar a colheita para poder dizer com mais assertividade. Mas caso não haja uma produção tão boa, uma produtividade por hectare tão boa, eu acredito que o produtor, sabe, amarra os pés no chão, fica mais tranquilo, paga as contas que ele já tem, faz um investimento na sede, no maquinário, troca alguma coisa e pensa no próximo ano, ver como é que vai ser 26, 27, que a tendência até agora é que seja um ano de El Ninho, que para a nossa região do Glaucio também, o Glaucio sabe muito bem, não é um indicativo tão positivo, é igual falar de Laninha para o pessoal do Rio Grande do Sul, a gente fica meio tenso. Então, acho que o produtor está muito nessa expectativa. Se Deus quiser, 2 anos positivos de produtividade, preços ruins, mas de produtividades boas. E se ele não tiver uma expectativa tão boa para o próximo, eu sinto que ele vai dar uma segurada nos investimentos. Que você acha, Glaucio? Você acha que aumento, no teu caso, vai ter aumento? Vai ter aumento em áreas que a gente já estava programada, né? Áreas que a gente já tinha feito abertura, ela estava em processo de matéria orgânica, né? Que a gente faz a abertura, aí faz a implantação da cobertura de algum tipo de capim, para daí entrar no ano seguinte com plantio. Mas, assim, aberturas novas, acredito que vai diminuir, Rafael. Por quê? Porque o nível de investimento para abertura de área está muito alto, né? Você abrir uma área hoje, ela demanda um recurso que torna pouco viável. Então, assim, o produtor Só para ter acredita uma muito. ideia, Glaucio, quanto por hectare? Para abertura, implantação de pastagem, por exemplo, porque daí nesse primeiro ano você praticamente não vai ter receita nenhuma. Eu não sei qual que Nenhum. foi, mas enfim, quanto mais ou menos? Um manejo de média alta tecnologia para você entrar com índice de produtividade acima de 50 sacos, ele passa de R$ 8.000 por hectare. Meu Deus. Tranquilo, tranquilo. Se eu for colocar ali entre adubações, fosfatados e o potássio, mais a correção, mais todo o maquinário, investimento, a depreciação, né? Que o desgaste do maquinário é muito alto para abertura de terra, né? Você judia demais o maquinário. E assim, eu vejo que o produtor ele tem uma rentabilidade boa no, no segmento produção e custo de produção. Mas o que que é um problema que o produtor está vivendo? O investimento, ele está te custando muito caro. Então, assim, o investimento está tirando toda a rentabilidade do negócio. Então, quem tem índice maior de investimento e está tendo que pagar, ele vai tirar o pé com certeza. E além do juro, né? O juro tá destruindo o agro, né? Que é um ponto que a gente não está tendo atenção, mas tem que se preocupar muito, né? Porque hoje um juro em reais, ele está próximo de 20% ao ano. Perfeito. Então, você colocar aí 20% de juros dentro do negócio, dependendo do nível de necessidade de recurso de terceiro, ele vai acabando com a sua rentabilidade, né? Então, isso é um ponto que a gente tem que ter muita atenção. Eu acho que o juro para o agro, esse tipo de juro para o agro aqui, ele não é sustentável.
Não é sustentável. Não é De jeito nenhum. sustentável. Então, você é Eu, muito eu acho que arriscado. ô Glaucio, eu acho que a única opção que o produtor está pensando em talvez abrir área seja em terra própria. Agora, arrendar, Vanim, para abrir, mesmo que seja juquira, pastagem suja, alguma coisa assim, Não igual o mexe. Glaucio falou, não faz sentido nenhum. No máximo, ele abrir uma área para ele valorizar a própria terra dele, mas agora, para ele pegar uma área de um vizinho, para ele fazer todo esse processo de correção de solo, construção de perfil, enfim, toda a parte de manejo pré a instalação da cultura principal exige muito de capital, né? Igual o Glaucio falou, você vai ao mercado para pegar esse crédito, hoje está muito complicado, cara. Está muito complicado mesmo. É igual pessoas que têm uma porcentagem grande de terras arrendadas, né? O arrendamento é outro ponto preocupante hoje, né? Porque o custo da lavoura, mais os custos de investimento e mais o pagamento do arrendamento, praticamente anula a tua rentabilidade. Você não tem rentabilidade no negócio. E vai, consequentemente, aumentar o seu endividamento, e assim vai. Quer dizer, não é uma boa forma. É Vamos preocupante. ao VaptVupt, tá bom? Quer dizer, perguntas e respostinhas rápidas. Deixa eu começar com o Rafael. Rafael, por enquanto, você não começou a colheita ainda, mas você me comentou que vizinhos já começaram. Semana passada comentou sobre soja ciclo precoce, 70 sacas, algo assim. Algum outro reporte e comparado ao ano passado, maior, menor, como é que tá? Vaninho, conversei com mais gente, né? Porque de semana passada para agora, mais gente começou a, a trabalhar a campo, né? Começaram as colheitas. E o reporte que eu tenho visto é que as médias produtivas de talhões, quando eu converso com os produtores, eu pergunto assim, naquele mesmo talhão do ano passado, esse ano você já colheu? Colhi. Quanto que foi a diferença? Você produziu mais, você produziu menos? Para a gente ter um comparativo, precisa haver esse comparativo área a área, porque às vezes ano passado ele começou numa outra área, enfim. Esses indicativos, talhão a talhão, está havendo um decréscimo de produtividade, está havendo uma quedinha. Ela é pequena, por enquanto, mas eu acredito que seja muito naquilo que o Glausto falou, em relação ao peso de 1.000 grãos, né, que é o PMG, né, o PMS. Por quê? Porque ano passado foi uma régua de chuva. O produtor tinha feito um bom manejo, construído solo, ele aplicou a parte toda nutricional, metabolismo secundário da planta, enfim, a planta tinha boia para encher grão. Eu falo no nosso exemplo, por exemplo, o Glaucio sabe bem disso, a gente almeja PMS de 200 gramas aí. Ano passado a gente conseguiu um PMS de 192, 193 fizemos alguns testes, todo ano a gente faz, e tivemos PMS de até 220 gramas. Então, nesse nível de PMS, tá louco, a produtividade da soja tende a ser bastante alta. Esse ano o que o pessoal tem me dito é que o PMS está um pouco abaixo. E aí o PMS estando um pouco abaixo, diminui bastante esse potencial produtivo. Não bastante, mas diminui esse potencial produtivo. Então é por isso que eu te disse mais cedo, vamos aguardar a colheita, porque todo produtor está no mesmo pega. A chuva não está vindo naquela régua, então ele está querendo entrar no talhão para poder dizer alguma coisa. Ó, tá igual, tá melhor, tá pior. Mas por enquanto tá bacana, só não tá no mesmo patamar que estava ano passado. Um pouquinho abaixo. Glauston, comentários sobre esse assunto que você já tem visto, ouvido e nas regiões que você, Goiás, aí, Maranhão? Muito precoce aqui, né? Assim, praticamente não há relato de colheita, né? Mas como se eu prevejo que vai ser um pouquinho menor a produtividade. Talvez, eu acho que talvez não vai ser grande diferença, mas vai ser menor. Assim, pela condição climática que teve ano passado. Igual o Rafael falou, ano passado foi perfeito, né? Então, assim, a soja, ela conseguiu expressar todo o potencial dela, né? Feito. Bom, agora comigo, tá bom? De olho na nhaca é o seguinte, amigos. Tenho ouvido ainda alguns analistas, sei lá, se a gente pode chamar assim, recomendando para os produtores atrasar contas e segurar na soja, tá bom? Para ver se, enfim, a soja sobe e dá certo essa mágica. Nos últimos 3 anos, desgraça total, não deu certo. Enfim, amigos, tenho comentado bastante aqui no Notícias Agrícolas. Não é um ano favorável para segurar soja, tá bom? O ano passado não foi, começou a ser só a partir de agosto, devido ao trade war.
E esse ano a gente tem um quadro bem diferente. China, muito menos agressiva, 6 milhões a menos de compras no Brasil, para a janela de fevereiro em diante. E o nosso Farmer Selling ainda bem atrasadão. Eu estava olhando hoje, estamos com 33%, o ano passado já chegando no 41%. Então tem 12 milhões a menos vendido por parte do produtor, tá bom? E China com 6 milhões a menos comprada. Enfim, temos bastante, as contas vão chegar, temos bastante soja que ainda vai vir para o mercado. Não temos trade war, o mercado está político, todo atrapalhado, tem a questão do câmbio, que muitos apostavam que ia subir, mas aí, como eu falei no começo, toda essa questão que é baixista para o dólar de forma geral. Então, realmente, amigos, não parece um ano bom de segurar soja, ainda mais para atrasar a conta. Como o Glauston falou, bomba, juro, 20% ao ano. Se você for postergar com a revenda de abril para agosto, você vai ver o jurinho salgado, 1,7 ao mês, por aí. De 2%. forma nenhuma, a soja, na minha visão, vai pagar enfim, essa conta, tá bom? Então, fiquem de olhos aí, orelhas altas e muito cuidado com essas estratégias malucas que só tem piorado a situação financeira dos produtores de forma geral. Ô, Vani, e só para acrescentar aí a sua análise, é, nos últimos anos, a soja de janeiro na nossa região de Confresa sempre foi um ponto de alívio para o produtor, por quê? Porque ele retirava antes, no Brasil como um todo não havia essa oferta de soja ainda, então os prêmios, os preços que o produtor conseguia alcançar eram bem melhores do que, por exemplo, a soja de fevereiro. Então muitos produtores às vezes travavam soja para venda em janeiro, para retirada em janeiro e o pagamento em janeiro, e alguns produtores também esperavam para vender aquela soja como se fosse um balcão, né? Tenho ela disponível aqui agora, como que está seu preço? Porque ele sempre estava com um ágiozinho em relação, um ágiozão em relação a fevereiro. Esse ano está havendo esse ágio, mas muito menor, soja de janeiro, conversei ontem com algumas trades em 106, R$ 105. E a soja de fevereiro, quando você consegue preço, porque muita trading já saiu fora desse embarque de fevereiro, é abaixo de R$ 100. Então, esse cuidado que a gente está tendo de Imagina, comunicar o Rafael, quem não vendeu lá atrás, tá bom? E vai vender agora na boca da safra, embarque de vai pegar fevereiro. 90 pila, porque infelizmente a trade não quer esse grão, porque ela não tem nem essa possibilidade de embarque no porto, ela não tem navio suficiente para. China já está 98% coberta no fevereiro, tá bom? Quer dizer, é, não vai, E não aí vai. entra isso que você Condição falou, bem Vaninho, logística. porque o cara vai ter que pagar a conta 28 do 2, e se ele não tiver conseguido vender soja, entregar os contratos, ele vai ter que rolar essa dívida para 30 do 3 ou para 30 do 4, e aí vai entrar esses juros aí fora, se ele tiver que pagar algum tipo de multa em relação ao contrato. Com certeza ele terá que pagar se ele tiver feito via trade. Então, assim, é importante esse planejamento de comercialização, né, Vaninha? A gente já pensando agora, ó, é janeiro de 26, e a gente já está falando de 27. É momento de ir estudando como é que vai ficar esse custo, e se você tiver margem, ir travando aos poucos, que é melhor do que deixar um volume gigantesco para travar na hora da colheita, esperando que alguma catástrofe, alguma coisa negativa em relação a clima ou geopolítica aconteça, para que você tenha uma rentabilidade, né? Pá, é isso aí. Glauston, últimas considerações, comentários. Acho que esse comentário que vocês fizeram aí sobre a questão de preço de commodity, né, como um todo, mais soja, eu acho que a Agriinvest nesse ponto ela entra muito bem, né? Assim, tem que ter as proteções, tem que ter o ou por mercado futuro, ou por contratos a fixar, mas o cara tem que ter a consciência que ele tem que desenhar a rentabilidade e fechar, em média, né, fechar contratos com desenvolver da cultura aí para não ficar todo exposto, né? Porque quem fez contratos a fixar para receber em 30 de março, 30 de abril, aqui na nossa região, conseguiu ter preços acima de 120, que Olha é um aí, bom cara. preço, que é um bom preço. Hoje o mercado aqui em Cristalina está trabalhando entre 110 a 112 reais. Perfeito. Então, assim, a gente tem que criar estruturas de fixações e alguma proteção, alguma participação de alta, algo assim, mas a gente não pode ficar exposto. É o que você colocou, essa porcentagem pouco vendida Brasil.
é péssimo para nós produtores, né? Que as trades, elas sabem que vai existir uma oferta muito grande de produto para poder honrar os compromissos. O que que ela vai fazer? Ela vai diminuir o prêmio, vai aumentar a liquidez, a rentabilidade dela para fazer os números dela, né? Isso aí vai sacrificar mais ainda o negócio do produtor. Então, assim, o, o desenho de custo de produção e garantia da venda de soja para ter essa rentabilidade mínima aí, ela tem que existir no agro brasileiro, né? E eu acho que ela está muito pouca. E Então, não assim, pode ser na cara do gol, né, exatamente. Glaucio? Senão você está à mercê. Você está à mercê do que está É, acontecendo no momento. E é claro, o produtor ele tem que pensar em três coisas, sempre. Uma, rentabilidade em primeiro lugar. Segundo, logística, especialmente quando a gente vai para o norte do Brasil, onde as janelas exatamente. fecham, tudo mais, e assim vai. E o terceiro, claro, fluxo de caixa, né, amigos? É, produtor que não tem um fluxo de caixa organizado, pena pra caramba. Aí tem que ficar rolando dívida num país que paga juros reais de mais de 10%. Ou, Enfim, ruim para ou, quem deve, bom para quem deposita. ou não se planeja as vendas, né? Fluxo de caixa desorganizado faz vendas mal feitas, né? Claro, aí é tudo no sufoco. Exatamente. Bom, Exatamente. quero agradecer novamente o meu colega Rafael, o nosso convidado Glauston. Tudo de bom, tá bom? Muito obrigado aí pela presença. Muito obrigado, Glaucio. Sorte aí com a Obrigado, colheita Rafael. daqui para frente, com o plantio do sorgo, do milho e pau. E é isso aí, amigos. Consciência num ano em que as margens estão apertadas, devem continuar apertadas, e o que a gente deve fazer, falando assim como produtores, é reduzir ao máximo as exposições. Já tem muitas, e algumas você não consegue controlar. Mas aquelas que você consegue, você tem o dever de fazer para manter o seu negócio de pé, tá bom? Imagina só você fazendo fila em banco e tudo mais, e tendo que entrar com RJ. Eu acredito que nenhum produtor quer uma coisa dessa para sua vida. E para isso tem que trabalhar não contra a corrente, não contra a maré, a favor dela. Certo, amigos? Abraço a todos. Fechou. Glaucio, Até a muito próxima. obrigado, meu amigo. Vanim, até semana que vem. Obrigado, Rafael. Obrigado, Vaninho. Tudo de bom? Obrigado. Até a próxima. Boa Tchau, tchau. sorte. Boa sorte na colheita, meu amigo. Com Boa safra Deus. para todo mundo aí. Bom, com Amém. Deus.